Pronto, mano. Já tá rolando. Amém. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por estarmos reunidos aqui para falar um pouco mais sobre alianças, relacionamentos de alianças. Que nós possamos estar com o coração, com a mente voltados para esse momento mesmo, sem dispersão, sem nada que nos atrapalhe, para que possamos aproveitar ao máximo tudo aquilo que vai ser falado, todo compartilhar que vai ser gerado aqui. E que possamos aprender mais a como andar como comunidade, como andar como Amém, Senhor. o corpo de Cristo que é vivo, um corpo de Cristo que é funcional, onde o sangue realmente corre e gera vida na vida. Obrigado, Senhor, abençoa o Atos que vai estar trazendo esse compartilhar nessa noite, que o Senhor possa estar no controle de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos estar trazendo o estudo do capítulo 5, alianças interpessoais. A gente vai falar aí com base também na história de Abraão e Abimeleque. Irmãos, então assim, só para a gente deixar algumas coisas estabelecidas aqui antes de eu começar, essa é uma aula bem tranquila, assim, né? Um estudo bem tranquilo, então não quero ficar, né? Pelo menos não me deixem, né? Ficar falando sozinho aqui. Se você tiver uma dúvida, tem um botãozinho de levantar a mão, pode ligar o microfone, enfim, tá? Se você quiser complementar, né, a fala, né, se lembrou de algo importante que pode ajudar os irmãos a entenderem também, pode ficar à vontade para isso, tá bom? Então vamos lá. Eu não sei quantos puderam, né, ou conseguiram ler o capítulo, mas nesse capítulo aqui, o Asher Intrater, deixa eu fechar aqui nessa tela. O Asher Intrater, ele traz uma perspectiva aqui das alianças interpessoais, e ele vai começar trazendo essa perspectiva com referência no relacionamento, né, as alianças interpessoais. Tudo isso ele vai trazer com a perspectiva e a centralidade em Cristo Jesus, né? Então ele coloca o referencial para as relações interpessoais, o próprio Jesus Cristo. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 22, 36 ao 38. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Acho que eu vou compartilhar a tela aqui, até para ficar legal. Se preferirem. Mateus 22, do 36 ao 38. Aqui consegui. Beleza. Então, o versículo 36 vai dizer: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame ao Senhor, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu lembro de uma época que eu, na igreja do meu pai, a gente fez uma época, tipo uma campanha. Não é campanha de ser próspero, não. Campanha tipo uma ação dentro da igreja, assim, que chamava Eu Sou o Terceiro, né? Era uma perspectiva desse versículo que um cara dos Estados Unidos teve. Achei muito interessante, que ele falava que nós somos os terceiros, né? E aí ele vai falar, pô, o que é isso, né? Então, quem é o primeiro? Então ele vai trazer a perspectiva, né? Primeiro sempre é Deus, né? É Deus sobre todas as coisas, né? E aí ele vai falar o teu próximo, né? Então o seu próximo é o segundo e o terceiro, né? Como a ti mesmo. Então nessa visão que ele trazia,
era muito legal, você sempre, diante das situações assim, você tinha uma parada chave que sempre te trazia de volta a isso, né? Quando alguma situação te importunava, que tinha relação com outras pessoas, né? Você pensar, pô, eu sou o terceiro, então é melhor eu servir, pô, então é melhor eu ceder, então é melhor eu perder. Então, eu lembro disso e era algo muito interessante para a gente sempre trazer, sempre trazia, né, a memória nesses momentos. Então, o Ash, ele traz esse referencial, né, de Jesus Cristo como um padrão das relações interpessoais, né? Você vai amar o próximo como a ti mesmo, né? E aí ele vai trazer esse padrão do amor de Jesus. Então, se a gente for abrir também em João 13, 34, João 13, 34. Todos acharam aí? João 13, 34. Alguém pode ler, então? Para mim não ficar aqui falando, e falando, e falando. Eu vou ler. Beleza. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei, e vocês devem amar-se uns aos outros. Legal. Um novo mandamento vos dou, né? Amem uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vós ameis uns aos outros. Então, há um padrão. Amem uns aos outros como eu amo, né? Então, nós temos aqui uma referência, então, dentro dos nossos relacionamentos, de como nos portar, de que caminho a gente deve seguir. Então, não tem como nós amarmos Jesus como uma simples disposição do nosso interior. Então, quando a gente olha para os padrões das relações, nós precisamos entender que não é simplesmente um esforço nosso em amar o nosso próximo que vai mudar as nossas relações e simplesmente vai conseguir estabelecer uma aliança saudável, enfim. Não é simplesmente esse esforço nosso, mas existe uma chave interessante para a gente entender, que eu gosto de sempre estar pensando sobre isso, que está em João 15. Existe um caminho aqui muito importante para a gente estabelecer. Quando a gente olha João 15, volta um pouquinho aí, ó. Volta não, né? Passa um pouquinho aí. João 15, do 9 ao 17, esses dias não, né? Uns dias aí para trás, uns meses, umas semanas, eu até amanheci meditando sobre isso e compartilhei no nosso grupo das casas, sobre esse capítulo, como ele fala, assim, de forma veemente a palavra permanecer. E aí, se a gente for olhar o que ele está falando aqui em todo o capítulo, aí ele, como chave, ele vai falar aqui no versículo 9, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, se a gente olha esse versículo 10, a gente já entende que, pô, Jesus está falando que se a gente quer permanecer no amor dele, nós devemos, então, guardar o quê? Os seus mandamentos. Então, assim como eu também guardo os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, por eu guardar os mandamentos, eu permaneço no seu amor. Então, não tem um outro entendimento místico, uma chave mística para falar, pô, eu não consigo permanecer, eu não entendo o amor do Pai. Guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. E aí ele continua no versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este. O meu mandamento... Quem está falando esse mandamento? Jesus. Ele está falando, o meu mandamento é este. Que vos ameis uns aos outros. Relação interpessoal. Certo? E aí ele vai falar, assim como eu vos amei. Beleza. Então aqui a gente tem um padrão. E aí aquela famosa ilustração, né?
que é a figura da cruz. A gente precisa ter um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. A gente não consegue ter esse relacionamento vertical, a gente não consegue ter esse relacionamento horizontal se o vertical não acontece, ou pelo menos ele vai ficar comprometido, não vai ser de verdade, não vai ser inteiro, certo? Então, quando Jesus está falando, o meu mandamento é este, ame uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí ele vai dizer, ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se o quê? Se guardar o meu mandamento. Certo? E ele vai continuar no 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque quando ouvi de meu pai, porque tudo quanto ouvi de meu pai, tenho dado a conhecer. Tenho-vos dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, mas pelo contrário, né? Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se você voltar do versículo 9, você vai ver quantas vezes Jesus enfatiza a palavra permaneça. Permaneça. Dá até para contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes, ou quase que um por capítulo, por versículo, ele vai falando, permaneça, permaneça em mim. E aí, então, como Jesus enfatiza esse aspecto de, se você guarda o meu mandamento, você vai permanecer no meu amor. Se você não guarda o meu mandamento, não tem como você permanecer no meu amor. Não tem um outro caminho, certo? Então, a gente precisa entender esse princípio de relação vertical com o Senhor, para que isso desague nas nossas relações horizontais. Se nós não entendemos esse princípio de relação com o Senhor, essa verticalidade, a gente vai ter a nossa relação horizontal comprometida, ou pelo menos a gente vai se esforçar muito para que isso aconteça de verdade em toda a sua integralidade. Amém? Até aqui a gente está junto? Amém. Amém? Amém. Então, fazendo recapitulando isso que eu falei, o Asher aqui no livro ele vai mostrar, né, que primeiro, para a gente entender essa relação interpessoal, passa por uma relação, né, com o Senhor. E quando isso está bem estabelecido, a gente consegue reproduzir o padrão de relacionamento de Deus com os outros. Então, qual é o padrão de relacionamento de Deus? Aliança. Então, quando nós estabelecemos, quando nós vivemos isso com o Senhor, nós conseguimos reproduzir isso na nossa horizontalidade, né? Nos nossos relacionamentos horizontais. Amém? E aí o Asher, ele vai trazer, então, aqui uma perspectiva do amor ágape. E aí ele vai até falar sobre as três palavras de amor citadas no Novo Testamento, né? Mas, antes disso, ele fala sobre a prática da fidelidade de aliança com outra pessoa. Então, a gente já falou de permanecer no amor do Senhor. E permanecer no amor do Senhor é o quê? É guardar os seus mandamentos, segundo o que o próprio Jesus vai dizer em João 15, certo? Então, eu estou guardando os mandamentos, eu estou zelando dessa comunhão com o Senhor, eu estou zelando dessa vida com Deus, e aí, por isso, eu consigo permanecer nesse amor. E aí, a partir disso, certo? Eu vou, então, viver a prática da fidelidade, né, na aliança com outras pessoas. Mas, beleza, se o amor bíblico, como o Asher, ele mostra para nós, ele é um amor que existe nesse amor, a prática da fidelidade de aliança com outra pessoa, eu quero fazer uma pergunta para que vocês me tragam a perspectiva de vocês. O que é, então, fidelidade?
Vamos lá, pode abrir o microfone, ou pode escrever no chat aí. Ou pelo menos o que você entende por fidelidade. A gente vai construindo esse entendimento juntos. O que é fidelidade? Ah, pessoal, liga o microfone aí. Escreve no chat o que você entende dessa longa jornada sua de crente. Assim, acho que fidelidade envolve muito sobre... Acho que poderia falar assim, cumprir, acho que uma parte de um acordo pré-definido entre, digamos, duas pessoas, podemos dizer assim. Legal. Então, se eu sou fiel à pessoa, é dentro de algo que eu construí com ela, né? Às vezes eu posso ser fiel em alguma coisa, em outra não, mas por causa que foi um compromisso que eu tive com ela em referente àquela área, ou aquela coisa que eu tive de fazer, de alguma forma, um contrato com ela, podemos dizer assim, Isso. mesmo que seja de amizade, podemos dizer, né? Legal. Então, acho que envolve isso. Muito bom. A Emily colocou aqui, né? Comprometimento e lealdade. Muito bom. Alguém mais quer ajudar no entendimento de fidelidade? Acho que não, né? Então, eu queria ser bem, eu quero usar essa palavra aqui, o pastor Eduardo não vai gostar, não. Eu fui bem raso no significado de lealdade. Eu não precisei ir nos dicionários mais famosos, rebuscados, não. Mas se você coloca no Google a palavra fidelidade, você vai ver que a palavra fidelidade está relacionada à constância nos compromissos assumidos com o outro. É o que o Lucas falou, né? Ele falou sobre quando eu firmo algo com outra pessoa, eu tenho que me esforçar para cumprir isso que eu acordei com essa outra pessoa. Isso é fidelidade, né? Então, quando a gente olha para um casamento, a gente vê esse compromisso de fidelidade um com o outro, onde cada um vai cumprir o seu papel dentro dessa aliança. E uma outra coisa também que apareceu no significado é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito. Isso eu acho muito interessante. Então, se a gente pega... Eu gosto sempre de... assim, uma parada que eu tenho meio que uma prática, não sei se é errada ou se maluca, mas eu sempre gosto de pegar significados daquilo que nós, dentro da nosso mundo gospel, entendemos, e gosto de ver o que o mundo secular entende por isso. E gosto de analisar essas comparações, né? De fazer essa comparação. E então, por isso que eu fui no Google. Então, o amor bíblico, ele, pela perspectiva do Asher, ele é um amor que, na sua prática, há fidelidade, né? E aí, diante disso, ele vai trazer para nós aqui 3 palavras relacionadas ao amor citadas no Novo Testamento. Ele vai falar do amor eros, certo? E o amor eros é que dá origem ao adjetivo erótico, né? Então, ele se refere à atração física, ao amor sensual, às relações sexuais. Esse é o amor eros. Tem o amor filo, e aí esse amor fraternal, ele indica todas as áreas de amor emocional, romântico, humanista e natural, pai para filho. E o amor ágape. E esse amor é um amor que se origina em Deus, como ele mesmo descreve. Ele fala que o amor ágape busca o melhor para o outro. Então, dentro dessa perspectiva que a gente já criou, de que se a gente tem como background aqui o relacionamento, se a gente for falar de relacionamento de aliança, o que está por trás disso? O meu relacionamento com o Senhor. Dentro desse relacionamento com o Senhor, eu entendo que ele deu a sua vida pelos seus amigos, certo? Eu sei que ele preferiu se humilhar, ser o servo, ser aquele que se diminuiria, né? Ele se esvaziou. Então, eu tenho esse background.
E aí, quando eu venho para o relacionamento de aliança e toda essa perspectiva de fidelidade, eu entendo que, pô, assim como Jesus fez, eu também devo repetir esse padrão com os meus irmãos. Então, o amor envolvido em uma aliança é aquele que procura o bem do outro. Irmãos, isso nas nossas palavras é muito bonito, né? Mas é uma vida para que isso aqui aconteça. E eu sou um cara que entra em muitas crises assim, porque eu olho para essas coisas e falo, uau, Senhor, deixa eu montar os 3 passos aqui para me conseguir viver o amor ágape com os meus irmãos. Deixa eu montar aqui as listas, né, para me conseguir viver isso com os meus irmãos. E não é assim que a coisa acontece, né? Então, é uma vida para que isso aconteça. Então, irmãos, por mais que talvez em algum momento dessas aulas e dos estudos de relacionamento de aliança você fique assim, em crise, fala, meu Deus, eu estou muito longe disso, ou Senhor, como que eu vim parar aqui, Senhor? Cara, não precisa ficar maluco, assim, né? Que essa santa angústia do Senhor, de fato, pegue o seu coração. Mas o que você precisa entender é que é um caminho para que isso, entendeu? Para que isso se torne verdade e vida no seu dia a dia, sabe? Não é do dia para a noite. Nós estamos aqui falando de aliança, entendendo que são anos para que a gente alcance esse lugar. Porém, não adianta a gente almejar isso e não pisar o pé na água. É por isso que a gente está falando e tentando, dia após dia, experimentar isso, certo? Então, acredito que nesse momento você vai ver muito mais erros do que acertos. E que bom, você já está tendo o padrão do que é certo. Então, caminhe nessa perspectiva. Então, a gente consegue expressar esse amor ágape por meio do padrão divino de relacionamento, que é o relacionamento de aliança. Então, quando a gente fala de amar o próximo, nós estamos retratando esse amor que está envolvido no relacionamento de aliança. Então, trate as pessoas segundo os princípios de fidelidade, de aliança, assim como o próprio Jesus nos tratou. Então, irmãos, nosso relacionamento pessoal com Deus, por essa perspectiva, ele transcende a nós. Entende? Então, quando eu tenho essa perspectiva de amor e de aliança e de entrega de Jesus, então ele vai falar, olha, assim como eu vos amei, amem uns aos outros. Então, cara, como Jesus nos amou? Então, como Jesus nos amou? Então, Jesus nos amou dando sua vida, se humilhando, servindo, assumindo prejuízo, assumindo dano. Cara, se abdicando da sua reputação, porque ele andou com homens assim que talvez a gente, se a gente tivesse naqueles dias, ou eles nos nossos dias, talvez a gente não queria ser amigo deles ou andar próximo, porque, esse cara aqui, ele apronta muito escândalo, o que a galera vai pensar? Então, Jesus assumiu o dano por nossas vidas, né? E ele entendeu esse princípio. Então, por isso, né, dessa maneira, nós também devemos imitá-lo. Então, irmãos, o nosso relacionamento com o Senhor, a partir de agora, a gente entende que ele transcende a nós. E se a gente abrir em 1 João 4, um versículo dolorido de ler, 1 João 4, 20, Pode ler aqui, Atos? pode, mano. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Irmãos, então, se o nosso relacionamento com o Senhor transcende a nós, ele vai além de nós, isso aqui é vamos dizer, né, uma métrica muito, muito pesada, né? Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso.
pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. Então, irmãos, se a gente for pegar tudo isso que a gente tem falado sobre a forma como Jesus amou e como nós devemos amar uns aos outros, será que de fato há esse amor em nós? Será que de fato amamos com o amor de Cristo? E eu sei que pode parecer muito apelativo, né? Falar, mas Jesus, né? Pô, é Jesus. Mas nós estamos caminhando para isso. É isso aí, batismo de sangue, que é a terceira testemunha. Então, nós precisamos... Então, assim, esse entendimento precisa gerar o que em nós? Precisa gerar a revelação da nossa podridão diante do Senhor. Isso vai gerar mais arrependimento, isso vai gerar mais esvaziamento de nós mesmos, para que esse lugar seja ocupado por Jesus. Entende, irmãos? Por isso que eu falei que não é uma atitude nossa de ir lá e... Pô, não que você não tenha que se esforçar, viu, irmãos? Mas o que eu quero que você entenda é que à medida que você caminha, o próprio Espírito, né, ele vai te trazendo revelação, ele vai te trazendo discernimento, ele vai te falando, olha, deixa isso, porque senão você não vai conseguir caminhar para o seu irmão, deixa isso, porque você está pensando só em você. Então, o próprio Espírito, ele se encarrega de nos encaminhar, né? Samara, você vai falar? Pode falar. Nossa, eu estava pensando aqui que você falando sobre ser, às vezes, transcendente, né? Que é mais do que só aqueles que nos amam. O Senhor pede para nós amarmos os nossos inimigos, né? Então, até olhar por essa parte e falar assim, que a nossa justiça tem que exceder e muito, né? Tipo assim, como assim? Como que é isso, né? Que os nossos irmãos, a gente ainda tem vontade de amar mais, né? E os nossos inimigos que tem que ser só pelo Espírito mesmo, né? Entender. É só com a comunhão e olhando pelos olhos dele, né? Só. Tá pensando nisso agora. Exato. Acho que isso é muito importante, irmãos, para a gente acabar com a falsidade no nosso meio, né? A gente ainda é muito falso, a gente ainda tem muitas máscaras. Isso é fato, irmão. Isso não é um julgamento, isso é uma realidade, né? A gente pode falar de relacionamento de aliança 1, 2 anos e ainda pode haver máscaras no nosso meio, entende? Eu ainda tenho muitas coisas que às vezes eu escondo dos meus irmãos, eu não quero que alguém toque, eu não quero que alguém olhe. A gente sempre está zelando pela nossa reputação, né? Então, a gente ainda é muito egoísta. A gente ainda está zelando pela nossa reputação. Isso é muito tenso, né? Mas quando a gente vê essa realidade, não tem como, né, irmãos, a gente ter igreja sozinho, né? A partir desse entendimento, não existe mais vida unitária, né, mas comunitária, né? Não existe mais vida individual, mas coletiva. Então, então como é que eu vou amar mais, né, irmãos? Assim, a gente precisa se permitir viver essa vida coletiva, né, e nos afiar, né? Afiar uns aos outros. A gente precisa ceder. A gente vai falar disso com base na relação aqui de Abraão e Abimeleque, né? Então, o nosso relacionamento com Deus, ele está baseado no princípio da aliança. Da mesma forma, os nossos relacionamentos precisam ser firmados sobre esse princípio de aliança. Então, quando a gente olha para a relação aqui de Abraão e Abimeleque, a gente vai pegar aqui a perspectiva do Asher. Ele vai falar que a aliança interpessoal, ela é um contrato, certo? Ela é um contrato. E como todo contrato, a gente tem cláusulas, a gente tem deveres, né, e obrigações. Pô, mas você falando assim, fica parecendo que parecendo que a gente está numa empresa. Falando, não, irmão, mas é porque a gente precisa ter um norte. E quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que essa aliança ela precisa ser centrada em Cristo, certo? Não é a aliança simplesmente pela aliança. Ela precisa ser centrada em Cristo. Então, a primeira característica que o Asher traz de um relacionamento interpessoal nos princípios divinos é que
o fator que nos atrai a outra pessoa é a profundidade da sua vida com Deus, eu diria, a sua vida com Deus. Então, assim, primeiro aspecto para nós termos um relacionamento de aliança ou uma relação interpessoal é a pessoa ter vida com Deus ou ela desejar ter vida com Deus, assim como nós desejamos. Então, não tem como a gente querer ter esse nível de aliança com alguém que não crê no que nós cremos, com alguém que não quer caminhar para o lugar que nós estamos caminhando. Entende, irmão, como é difícil? Sabe? Atos, Sim? você me permite falar rapidinho? Opa. Queria comentar com os irmãos também a importância do que sempre foi dito para mim também, desde que cheguei na Antioquia, sabe? Mesmo antes da gente começar a estudar o relacionamento de aliança, a gente já estava buscando tentar viver algo nesse sentido, né? O livro eu acho que veio como uma luva, mas existem o que a gente chama de 2 ou 3, esses irmãos mais chegados, esses irmãos que são com esses irmãos que muitas vezes nós vamos começar a arrancar essas máscaras que o Atos falou, sabe? A gente não está sendo hipócrita aqui e querendo também falar porque você tem que chegar para qualquer um ali na igreja, você tem que mostrar 100% você e é isso. Não é sobre isso. É sobre uma construção. É sobre um caminho proposto, sabe? Então, eu sei que cada um tem uma história, a gente precisa respeitar a história de cada um passou por alguma coisa, carrega suas dores, suas cicatrizes, suas marcas, e isso a gente não mostra para todo mundo. Só que existe um nível de intimidade que a gente precisa alcançar, que a gente não vai conseguir ser tratado, curado de muitas coisas da nossa vida, se nós não entrarmos nesse nível de relacionamento que o Atos está trazendo aqui, sabe? Que é e o que o Du falou muito sobre o batismo de sangue no domingo, que é a capacidade, um amor necessário para morrer por alguém, que foi o que Jesus teve ali na cruz, e foi o que muitos hoje, talvez não dentro da nossa realidade Brasil, fazem pelo Senhor, fazem por suas famílias, para não negar o nome de Cristo. E assim, parece que eu estou falando de algo super distante, agora a gente tem que puxar para cá. Mas é isso mesmo. A gente tem que começar a ser batizado do sangue, começando a morrer para as nossas vontades, para quem nós somos, para esse Adãozinho que fica puxando, querendo entrar em cena toda hora. E a gente começa a fazer isso quando a gente começa a andar num nível de relacionamento mais excelente. E esses 2 ou 3 é essa proposta, sabe? O que eu não sei se todos aqui têm, mas é a gente aprender a desenvolver esse ambiente seguro, onde você pode ser você, onde você pode, enfim, confessar pecados, pedir orações e encontrar também um coração disposto a percorrer essa aliança. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque eu acho que sem esses 2 ou 3, essa caminhada se torna muito difícil, se torna muito árdua, se torna muito pesada, com muito sentimento reprimido, com muito problema emocional. Então, tudo isso que o Atos está falando sobre esses níveis de amor, sobre essa consciência de que a Samara falou, amar e orar pelos seus inimigos. A gente não está falando para você começar a fazer isso amanhã, mas você precisa começar um caminho para chegar lá, né? A Bíblia deixa isso bem claro. Então, assim, a gente precisa começar a caminhar. E é isso que a gente está fazendo. E aí eu queria só chamar a atenção mesmo para isso. Tenha seus 2 ou 3. Se você quiser entender mais sobre isso aí, procure o pastor de sua casa. Se você não está indo numa casa, irmão, aí, enfim, chama o Du aí no final e resolve com ele aí sua vida. Muito bem colocado, mano. E aí o Jota até complementou aqui, né, que há medidas também, né, tanto na aliança do dois, ali na relação com 2 ou 3 e ali vamos dizer, né, na reunião local, né, ou na comunidade, né, como coletivo, né, você não consegue manter o mesmo nível de relação com toda a comunidade, entendeu? Não consegue. Você vai ter pessoas que são mais próximas, que vão conseguir te acompanhar muito mais de perto e assistir a sua vida com muito mais precisão
entende? Do que a igreja toda, né? Ou muitos irmãos querem que o pastor da comunidade assistam a vida deles, né? Então isso fica difícil, por isso que é importante ter o 2 ou 3, né? E como eu citei ali em cima, a vida agora relacional, ela não é mais unitária, ela é comunitária. Então não tem como a gente acessar esse lugar sozinhos. É impossível, irmão. É impossível. Sabe quando que eu consigo amar mais outras pessoas, ou inimigos, ou sei lá, até os meus irmãos que às vezes têm vontade de mandar eles para alguns lugares, assim, para eles viajarem, descansarem. Calma, Caio. Irmãos, confessando. Eu confesso, irmão, estou com dificuldade com esse irmão. Meu irmão fala, cara, então você vai ter que sentar com ele e resolver a parada. Então eu vou ter que ir lá resolver, mano, acabou. Entende? Então, dessa maneira, a gente vai sendo podado, sabe? E quando a poda, a gente floresce, né, irmão? A gente cresce mais. Então, a gente precisa olhar pelos benefícios que a aliança nos traz, né? Olha aí, hein? O Edu comentou, desenvolver a vida cristã com responsabilidade. Podemos saber de muita coisa, mas se não estamos nem arrumando nossa cama, tudo não passa de conhecimento vazio. Olha aí, viu, irmãos? Já fica aí a dica, tá? Anota Arruma o a cama. status aí. Exatamente, coloca Eduardo Gonçalves. Então, irmãos, o primeiro aspecto aqui, característico de um relacionamento interpessoal que o Asher traz para nós, é que nós somos atraídos por pessoas que querem a mesma coisa. Eu acredito que isso tem que ser um fator muito importante para nós, para a gente desenvolver aliança, sabe? Eu fico em crise com irmãos que têm amizades profundas com pessoas que não professam nem a mesma fé. Aliança, assim, eu falo assim, mano, assim, questão é aonde você vai chegar com isso? Sabe? Aonde você vai chegar com isso? Como que um ferro pode afiar outro ferro nessa situação? Como essa pessoa vai te ajudar a se aproximar do Senhor? Como que ela vai te esticar para que você se pareça mais com o Senhor? Isso não é o padrão de aliança, sabe, irmãos? Nós precisamos andar com pessoas que querem a mesma coisa, sabe? Não existe a gente querer fazer aliança com pessoas que querem o destino, o final totalmente diferente do nosso, sabe? Então a gente precisa de fato corrigir se a gente em algum momento tem um comportamento assim, uma amizade assim, então acho importante você avaliar isso, irmão, porque talvez isso não vai te levar, talvez não, né? Isso não vai te levar para lugar nenhum, talvez só te atrapalhe mais. Então, o alvo comum de uma aliança, quando a gente olha para o aspecto conjugal, o alvo dessa aliança conjugal é tanto que o marido como a esposa auxiliem um ao outro, né, a alcançar ou a cumprir a sua vocação diante do Senhor. Então, se a gente tem essa perspectiva, cara, então minhas alianças elas precisam me levar para algum lugar. Entende? Eu me relaciono para que o meu irmão me estique um pouco mais, para que eu estique meu irmão também. E como o Provérbios fala, assim como um ferro afia outro ferro, um amigo vai afiar outro amigo. Então, essas duas pessoas precisam ter um parâmetro que é Cristo, né? Então, a relação interpessoal precisa ser centrada em Cristo. Se ela é centrada, irmão, só em divertimento, entretenimento, isso não vai levar a lugar nenhum, certo? Então, se ela é centrada em fofoca, ela não vai levar a lugar nenhum. Então, a gente precisa, de fato, fazer esse raio-x, né? Para que as nossas relações elas sejam centradas em Cristo. Então, o Asher ele vai trazer aqui a passagem de Gênesis 21, né? E aí, aqui Abimeleque ele faz um juramento. Para quem está com o livro aí, a página 56, ele faz um juramento, né? Comprometendo-se com Abraão debaixo de um princípio de aliança, né? E aí, Abimeleque, né? Ele vai falar o seguinte, no versículo 22, naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, o comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo que faz. Se você for continuar lendo,
Abimeleque vai então pedir ali para Abraão para eles fazerem uma aliança, né? E aí, é engraçado como Abimeleque vai se certificar de que Abraão não enganaria ele, certo? E o Acha, ele vai trazer aqui, a tradução, ele vai dizer que ele não mentiria, o Abimeleque vai se certificar de que Abraão não mentiria para ele. Então, uma forma de quebrar a aliança é por meio de mentira ou engano. Então, eu acho que ele já traz esse princípio aqui, né? Que uma forma de quebrar a aliança, irmão, é mentindo ou agindo com engano. Então, Satanás, ele é conhecido como enganador, mentiroso. Por quê? Porque ele é alguém que trai a aliança, ou é alguém que está trabalhando totalmente o oposto do que uma aliança caminha. Então, ele vai sempre preferir a divisão, então, e o engano. Então, assim, nós precisamos ter isso como um fator muito, muito importante em nossas relações, irmãos. E eu vou falar aqui, na verdade é isso, porque Efésios 4:15 vai falar que a gente deve falar sempre a verdade em amor. E a gente tem dificuldade, irmãos, e muitas das vezes em situações muito complicadas, de fato falar a verdade para o nosso irmão em amor e com medo do que vai acontecer, entende? Então, quando Abraão e Abimeleque estão ali conversando, né, eles estão ali, né, naquele papo, mas ele está falando, olha, mas tem um problema aí que está impedindo a gente, é um poço, tal. Então, a gente precisa, diante dessa perspectiva, ser verdadeiros, sabe? E em amor, viu, irmão? Em amor. Tem gente que, né, eu sou verdadeiro, e aí só não é em amor, né, irmão? Aí você fere o coração do seu irmão, acaba com ele, e aí tudo que você foi verdadeiro, menos em amor. Então, nós precisamos ter essa combinação, porque é muito importante para a saúde da nossa relação, sabe, irmãos? Isso, pode falar aí. É Gideon ou é Gideon? Os caras não me ajudam, velho. Uns nomes É o Gideon. Deon, Fiquei Deon. sem querer aqui, É mano, pra Deon. continuar. Não. Ô, Então, Atos, Sim, pode falar. estava lendo um livro do Art Kintz, que é aquele A Verdadeira Comunhão, e ele traz essa perspectiva de que para você ser verdadeiro, você precisa amar a verdade, né? E a verdade não é algo abstrato, ela é uma pessoa, né? O que volta lá para aquele, né, lugar do relacionamento horizontal, né? O quanto você ama o Senhor, né? E você está disposto a sofrer por ele, tanto na hora de falar, né? Porque o seu irmão pode às vezes se voltar contra você, e tanto amar a verdade quando você é repreendido, né? Então, a gente pode, às vezes, perceber que a pessoa que tem dificuldade de falar a verdade, né, eu, às vezes, né, tenho dificuldade de falar a verdade, é a mesma pessoa que tem dificuldade de ouvir a verdade, né? Tipo assim, mas amar a verdade é estar disposto, né, de fato, tanto na hora de exortar, tanto na hora de receber exortação, olhando a verdade como uma pessoa, né? E traz essa percepção, assim, que eu achei nunca tinha parado para pensar assim dessa forma, né? Na verdade, é uma fidelidade, né, com o Senhor, né? Tipo, andar em fidelidade com a verdade. Legal. E, assim, quem de nós, né, nunca teve problema em algum momento que algum irmão veio te corrigir e que seu coração não deu aquela pulsada diferente, irmão? Irmãos, assim, é difícil. E aí, assim, eu acredito que nesse momento é uma oportunidade perfeita, cara, para você avaliar o seu coração, sabe? E saber o quanto de fato você está querendo viver isso, ou o quanto o Senhor tomou o seu coração, entende? A ponto de se humilhar, se submeter. É muito difícil, irmãos. Eu acho muito tenso falar disso aqui, porque, cara, a gente fala disso daqui entendendo o quanto de coisa que a gente fala, meu Deus, ainda preciso avançar demais nisso daqui, velho. Não vamos terminar o livro, não. Vamos ficar aqui. Quando a gente alcançar isso daqui, a gente tenta ir para os outros capítulos. Mas
essa prática da vida comunitária, sabe? Do 2 ou 3, como o Edu comentou. Eu entendo, irmãos, que isso é tão saudável para nós e isso faz a gente avançar, sabe? Ter um irmão que vai corrigir a gente, vai falar em amor, vai sentar e falar, irmão, é o seguinte, eu te amo demais, mas esse aqui, cara, tá? Eu não tô dando um exemplo de como fazer não, tá, irmãos? Porque, enfim, na hora só o Senhor vai te conduzir. Mas, assim, como é que o nosso coração reage diante de uma repreensão? Como é que o nosso coração reage diante de uma correção? Fala, irmão, você está errado nisso daqui. Beleza, irmão? Então, e quantas vezes a gente não vai para casa, tipo assim, que droga, mano. Caraca, eu fiz isso, aquilo, outro, mas o cara ainda falou isso. Irmãos, eu acho que esse é um momento ideal para a gente sondar o nosso coração, sabe? Sondar o nosso coração e falar, Senhor, eu preciso me arrepender, então. Preciso de fato caminhar para esse lugar. Então, como é importante a gente falar a verdade em amor, e isso que a Samara falou é poderoso, né? E amar a verdade. Amar a verdade. E tome cuidado, sabe, irmão, para não ficar usando isso como um amuleto e aí ir lá, abrir suas mágoas com seu irmão, não quer resolver a situação, só quer pôr para fora, sabe? E isso não é falar a verdade em amor, irmãos. Sabe? Isso não é falar a verdade em amor, sabe? Então a gente precisa estar disposto a tanto colocar isso para fora, mas querer resolver. Foi o que Abimeleque e Abraão fizeram. Eles colocaram ali a situação, o problema que estava acontecendo e resolveram, né? Então Abraão vai lá, pega 7 novilhos lá, sacrifica, e, pô, é isso aqui, resolvemos. E lá na frente Isaac, né, ele novamente vai, faz uma mesa, né, e come com Abimeleque, porque retratando aquela aliança que ele fez com o pai dele, né? Então, isso é muito importante que a gente, de fato, esteja disposto a resolver, né, as situações com amor. Com amor. Kathleen, pode falar. Eu acho que não existe algo pior que você viver enganado em relação ao que você está fazendo, de errado, algum comportamento que você está tendo, algo que você fez que feriu algum irmão, e você está ali, a pessoa nunca te fala nada, nunca te você, nunca te exorta, nunca fala que tudo que você fez está errado. Aí chega um belo dia, a pessoa nunca falou, chega um belo dia, acontece de surtar lá, você repetir o mesmo comportamento de novo, e aí, uma vez você nunca me falou nada. Eu prefiro um milhão de vezes a verdade do que viver enganado em relação a algo. Aí tem aquela parada, tipo assim, não sei como é que você vai se sentir, não, como é que eu vou me sentir, eu resolvo depois. Eu posso reagir mal na hora, eu posso achar ruim, mas eu sempre vou preferir a verdade, eu sempre vou preferir saber a verdade sobre aquele negócio que aconteceu. Porque eu acho que não tem coisa pior que você viver enganado em relação a algo que você fez, algum comportamento errado, você feriu alguém, você não sabe. E eu acho que é importante a gente sempre discernir o momento ideal, né? A gente saber a hora de chegar no irmão, de conversar. Às vezes a gente pode estar impelido pela raiva, pela ira, sentimento de vingança. Irmão, isso vem no coração, irmão. Se não vem no seu, glória a Deus, mas no meu, na maioria das vezes. Irmão, é muito difícil. Então, nós devemos ser justos, né? O Acho, ele vai trazer essa perspectiva, que nós devemos agir com justiça, irmão, sabe? E eu acredito que isso é o que isso é o background ali do nosso relacionamento com o Senhor, ele é justo, né? Então, não tem como a gente olhar para o nosso relacionamento de aliança a partir do nosso entendimento, do que a gente acha, do que a gente quer. Não, é a partir do que Jesus fez. É uma imitação do que Jesus fez. O nosso relacionamento com o nosso irmão é uma imitação daquilo que Jesus fez. E é isso. Pô, mas é muito difícil. É lógico.
O que Jesus fez, irmão, foi muito difícil. Então, você vai ver como é difícil também praticar a mesma coisa. Então, o Asher, ele traz aqui para a gente alguns elementos da aliança. E aí eu queria trazer aqui para a gente conversar sobre isso também. E ele vai falar de 4 elementos aqui da aliança, e durante, irmãos, esse estudo do relacionamento de aliança, no livro, você vai ver vários elementos, princípios, né? E acho engraçado que eu acho que ele fala assim, uma das coisas mais importantes, mas todo capítulo ele fala uma das coisas mais importantes. Então você vai anotando uma das coisas mais importantes, vai dar um outro livro aí de uma das coisas mais importantes que eu acho que fala sobre o relacionamento de aliança, entendeu? Você vai anotar aí 500 princípios. Mas ele fala aqui de 4 elementos, e o primeiro é uma atração por seguir uma direção, por seguir uma direção de Deus. Quando a gente foi o que eu falei ali em cima, quando a gente está falando de relação interpessoal, a gente precisa caminhar com pessoas que têm a mesma direção. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito sério. Eu acredito que na perspectiva que a gente tem como comunidade, todo esse aspecto escatológico que a gente entende, e com base nisso, entendendo para onde nós estamos caminhando, para que tipo de mundo nós estamos caminhando, para que tipo de sociedade a gente está caminhando, irmãos, é impossível a gente criar esse tipo de relacionamento de aliança com pessoas que não têm a mesma direção. É muito difícil, irmãos. Sabe? E assim, eu estava conversando com alguns amigos, assim, a dificuldade que a gente tem quando a gente tem até um problema de visão doutrinária. Aí eu estou abrindo uma outra porta, sabe? O quanto é difícil você já se relacionar com irmãos que têm até a perspectiva, de algumas perspectivas teológicas diferentes, não vou nem falar de todas, mas algumas. Já é difícil se relacionar, irmãos. Então, acredito que nesse momento, sabe, de desconstrução de muitas coisas, e à medida com que a gente for estudando esse livro, você vai ver quantas coisas de fato você tem que deixar. Entende? Quantas coisas você tem que deixar. Não é nem só, tipo, eu tenho que ter essa nova prática. Não, é quantas coisas você tem que deixar, irmão. Na maioria das vezes comigo, estudando esse livro, foi assim, quantas coisas eu tinha que deixar. Cara, vai ser difícil você se relacionar até com pessoas que têm um entendimento teológico diferente. O seu coração tem que estar aberto, mas você vai ver como é difícil. A gente tem dificuldade com irmãos que caminham do nosso lado, na nossa casa, né? Domingo a domingo eu encontro ele, ou no meio de semana, enfim, já é difícil, irmãos, sabe? Então, tendo essa perspectiva de comunidade, como nós caminhamos, cara, e pelo menos eu faço essa reflexão, né? O quanto é difícil a gente conseguir caminhar também com outros irmãos, né? Que tem essa dificuldade, ou essa diferença, né? Desculpa, dificuldade não. Essa diferença de entendimento teológico de algumas coisas. Então, irmãos, assim, a gente precisa começar a viver isso entre nós, né? E sem dúvida isso vai se desaguar em outras relações, em outros irmãos, sabe? E a gente não precisa ter pressa de ser, vamos dizer assim, de dar o cheque em todos os pontos, entendeu? Já cumpri isso. Não, irmãos, acho muito difícil a gente, né, caminhar dessa maneira. Então, o primeiro elemento que o Asher traz para nós é o aspecto de ter a mesma direção do Senhor. Um segundo elemento aqui que ele traz é a definição da aliança por meio de palavras e de juramento. Foi o que ele e Abimeleque fizeram diante daquela situação ali no poço e tudo mais, né? Eles afirmaram a sua aliança. Olha, eu quero andar com você, eu quero me submeter a essa aliança. Então, irmãos, isso aqui eu acho muito sério, sabe? Todas as coisas são sérias, né? Mas eu acho isso aqui muito, muito sério, o fato da gente expressar verbalmente essa questão do, olha, irmão, eu tenho uma aliança com você, hein?
é muito mais do que só verbalizar isso, né? Ele vai falar de palavras de juramento. Cara, olha a profundidade disso. Isso aqui é a mesma coisa se tivesse, o Eduardo me corrige, mesma coisa se tivesse num altar fazendo um voto, né, no meu caso, né, para minha esposa, e eu falasse, olha, eu te prometo isso, eu estou fazendo um juramento. Eu preciso cumprir aquilo que eu jurei para ela, né? Então, quando eu estou construindo um relacionamento de aliança com o meu irmão, isso precisa estar envolvido também. Isso é muito doido, né, irmão? Porque o Eduardo falou uma coisa, cara, eu nem sabia que dava para fazer isso. O Eduardo falou uma coisa que é muito séria. Muitos de nós viemos de contextos de comunidades, inclusive na última aula, a minha irmã até tinha comentado, né, o quanto é difícil a gente ouvir essas terminologias de novo sobre relacionamento, submissão, honra. A gente ficou meio que ferido com esses termos por conta de experiências do passado. Mas, irmãos, assim, as suas experiências não invalidam os princípios bíblicos. Nós precisamos caminhar em submissão e honra. Porém, nós precisamos ter o quê? O entendimento correto de como isso acontece, sabe? E entendendo que o relacionamento de aliança tem como centralidade Cristo, então, irmãos, acabou, a centralidade é Cristo. Se eu e o meu irmão, a gente está caminhando para qualquer outro lugar que não é Cristo, então, irmão, tem uma coisa errada. Esse relacionamento de aliança está centrado em alguma outra coisa. Porque isso pode acontecer, irmãos. Às vezes a gente pode simplesmente só querer bajular o outro. Entende? Isso acontece. Às vezes tem irmãos que vão estar perto um do outro só porque aquele irmão pode me beneficiar de alguma forma. Entende como é sério? Então, quando a gente fala de relacionamento de aliança, a gente está falando de relações que elas vão se afunilando em um momento, é como se a gente chegasse numa bifurcação e falasse, ou a gente vai junto para a direita, ou, entendeu? Porque a gente vai tomando essa proporção, as coisas vão se afunilando, 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 entende? Então, esse elemento aqui da aliança que o Asher traz, eu acho muito sério. O fato de a gente ter envolvido na definição de uma aliança palavras de juramento. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de, mas eu tô aliança contigo, é nós. Não, não é assim, não. Entende? É uma caminhada, é vida, sabe? E ao longo disso, o seu coração vai entendendo, você, sabe, as duas partes vão entendendo, enfim, é uma coisa muito interessante. Yates. Sim, irmão. Comentar algo também aqui, bem rápido, mas assim, hoje a gente tem um aspecto de que os relacionamentos, a gente já falou isso em algumas outras aulas, né? Estou só reforçando esse aspecto. Aliança, quando a gente está falando de todos esses termos, juramentos, palavras que fundamentam, atração de seguir uma direção de Deus, tudo isso demanda um fator grande que é tempo, sabe? E é o que você falou assim, pô, irmão, tem uma aliança contigo. Na verdade, o que você queria falar é que você vai com a cara do irmão só, entendeu? Tipo, não é, você não tem uma aliança com o cara. Eu vejo assim, a maioria das pessoas que estão aqui, que vieram de outros lugares também, né? Eu, particularmente, nem sei mais quanto tempo a gente tá, não sei quanto tempo eu tô no Tio aqui, falar a verdade. Parece que faz tanto tempo, mas é pouco tempo demais. E aí a gente vê assim, a gente tá conseguindo construir um nível de aliança bem maior do que parece que a gente passou, pelo menos a minha experiência, pessoal. Eu passei vários e vários anos em um só lugar, vários. Tipo, 12 anos, sei lá. E aí parece que esses 2 anos que eu tô caminhando aqui, parece que eu consegui aprofundar um nível de relacionamento que eu não pensava que tinha, que eu não sabia que existia. Mas não por quem somos, mas porque aonde a gente quer andar, né? Qual que é a proposta que a gente quer seguir. Então, é isso que eu vejo. Conversando com os meninos ontem, estava reunido com os meus 2, 3, eu falei para eles, cara, eu imagino daqui 10 anos essa aliança, sabe?
Porque hoje tem pouco tempo e parece que a gente confia tanto um no outro, mas e daqui 10 anos, né? Tomara que os nossos filhos também, assim como eu sei que vai citar aqui no livro, né? Abraão e Isaac, assim para conosco também, né? Quão precioso são pais que são amigos e filhos que são amigos. Isso é algo muito lindo, cara. Que, assim, eu via um pouco ainda com minhas tias, avós, algumas que se conheciam desde pequeno, mas hoje em dia, eu nem lembro quem estudou comigo no ensino médio, eu nem sei, eu não faço a menor ideia, não tem mais aliança, relacionamento. E construir isso dentro de uma comunidade com essa perspectiva, eu acho que deve ser algo precioso e que a gente está tendo a oportunidade de começar certo. Exato. O Edu colocou aí, o desafio é fazer dessa aliança se tornar geracional. Cara, é isso. O fator principal agora é entender que isso é tempo, né? É tempo. Assim como um vinho, né? Ele precisa ser curtido, ele precisa amadurecer, ele precisa ficar ali. Então, não tem como a gente criar, né? Desenvolver relacionamento de aliança em 3 semanas, 1 mês, 3 meses, entende? E aí eu acho que, Edu, uma coisa que você falou, mano, não só os nossos relacionamentos de aliança, assim, é uma parada que eu também percebo quando eu vim para a comunidade, é que não só o aspecto de relacionamento ele aprofunda, mas, cara, como você amadurece em pouco tempo coisas que você talvez não amadureceu em anos que você caminhou. Não tô falando, irmãos, que a Antioquia tem uma parada diferente, tá? Não é isso. Mas eu acredito que por conta dessa... Como é que é, Tyler, aí? Como é que é, Thay? Mas tem, não precisa ficar com medo, não, tem. Mas como a gente tem caminhado nessa perspectiva de relacionamento e como... Não aguento os emojis não, cara. O irmão até saiu da reunião por causa disso. Mas como a gente tem essa perspectiva muito bem clara de para onde queremos ir, é muito engraçado como os irmãos eles vão se ajudando. E irmãos, nós começamos esse estudo ano passado, e por mais que, enfim, a gente só tenha estudado isso ano passado, antes disso a gente já tinha relações que vinham se formando, né, vinham sendo construídas, né, sem todo esse entendimento. Por quê? Atração comum. Nós tínhamos a mesma direção do Senhor. Entende? Tínhamos a mesma direção do Senhor. Então, Abraão começou a andar, estava andando com Ló até um certo momento. Teve uma vez que ele falou assim, cara, segue o seu rumo. Entendeu? A sociedade do anel para sempre. Teve um momento, cara, que ele falou, segue o seu caminho, porque não tinha a mesma direção. Entende? Então, isso é muito importante para nós. E aí, um outro elemento, que é o terceiro, que o Asher vai trazer, é o compromisso de agir com honestidade e integridade um com o outro. Irmãos, assim, nós fomos educados em uma cultura onde um passa por cima do outro, onde cada um tem em vista o seu benefício. Essa é a nossa cultura brasileira. Cada um vai correr atrás do seu, se der tempo a gente, entendeu? Mas assim, se eu tiver a oportunidade de ganhar, tendo que, sabe, prejudicar o outro, na maioria das vezes a gente se pega nessa situação. A nossa cultura foi... a gente foi criado em uma cultura dessa maneira. Então a gente vê coisas bizarras no Brasil, né? A gente não foi criado, educado em uma geração onde a gente tem o bem de todos em comum. Entende? A gente não tem o bem em comum de todos. Isso que acontecia na igreja de Atos. Eles tinham tudo em comum, é o que Atos diz. Eles tinham tudo em comum. Irmãos, para isso acontecer, é tempo, irmãos. De muita renúncia, de muita submissão, entrega, sabe? De muito relacionamento, de muita faísca, irmão. Muita faísca, entendeu?
Então, agir com honestidade e integridade, na maioria das vezes, para nós, pode ser uma luta, irmãos. Entende? Em alguns aspectos, talvez não em tudo. Beleza, talvez você é honesto, é íntegro lá no seu trabalho, mas às vezes em outras áreas da sua vida você tem um pouco de dificuldade. Sabe, irmãos? Então a gente vai entendendo que nas nossas relações, a gente precisa ter o bem em comum. A gente precisa ter o bem em comum. E isso é difícil de se experimentar, sabe? Você se abster de algo seu para que o seu irmão também tenha ou experimente, para que o seu irmão também seja beneficiado, sabe? Isso é muito difícil, irmão. Isso é muito difícil. Então, quando Abimeleque vai falar com Abraão, né, ele vai certificar ali que Abraão não vai mentir, né, porque, e eu vou entrar no quarto elemento que o Edu falou, né, porque ele entendia que essa aliança, ela ia perdurar por gerações. Então, ele não queria fazer uma aliança com alguém que iria enganá-lo, iria mentir, para que a sua geração não sofresse, não fosse prejudicada por conta daquela aliança. Então, eu acho isso aqui tão bonito, assim, o Edu estava falando e eu lembrando de uma oração que a Raquel fez. Cara, eu não lembro quando, não sei se foi no último turno, não sei se quem estava lembra, que ela falou assim, que os nossos filhos se casem com os filhos dos nossos amigos, uma coisa assim que ela orou. Cara, eu achei aquilo tão lindo, eu falei, meu Deus, a gente está falando disso, de comunidade, tudo em comum, a gente está preparando algo para que os nossos filhos vivam, a gente está preparando os nossos filhos para que os filhos dos nossos irmãos não tenham o perigo ou o risco de se relacionar com alguém lá de fora que vai, sabe, arruinar a construção. Entende o que eu estou falando? Então, isso é muito bonito, irmão. Então, assim, isso quebra todo o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Você não está fazendo nada e trabalhando para nada que diz respeito a você. Entende? O relacionamento de aliança não diz respeito a mim. Ele diz respeito ao outro, a nós, à comunidade, ao plano de Jesus, sabe? Ao plano macro. Então, o nosso relacionamento de aliança, cara, ele vai transcender as nossas expectativas pessoais, entende? Até o Alberto estava falando um dia numa reunião, né? Como a gente olha para o relacionamento de aliança e a gente tem a facilidade de extrair várias dificuldades, não é nem malefícios, dificuldades, aí é a palavra. Pô, aliança é isso, tem que me expor, pô, aliança é aquilo, X, Y, é difícil e tal, não sei o quê. Mas eu tenho dificuldade de abrir meu coração, essa é a desculpa de todo mundo, né, que não quer se envolver, falar, eu tenho dificuldade de abrir meu coração. Irmão, se for por essa dificuldade, todo mundo tem dificuldade, entendeu? Mas constrói, você tem dificuldade, senta na mesa, vai construindo, vai abrindo aos poucos. O Asha vai falar alguns capítulos mais para frente, como você ir dando esse espaço, né? Pô, fala uma coisinha aqui, vê como o irmão reage, se gerar confiança, abre um pouco mais. Enfim, mas transcende a nós. E aí, se a gente for ver os benefícios que nós temos, cara, primeira coisa, os seus filhos vão colher os benefícios da aliança que você vai fazer hoje. Entende? Antes do seu filho, do casamento, né? Exato, seu casamento, exatamente. Então, nossa, eu quero construir algo para os meus filhos. Então, comece fazendo boas alianças. Entende? Porque se seu filho tiver 2 anos, 3 anos de idade, você morrer, sei lá, sua mulher morrer, seus irmãos de aliança, né? Que Deus, Deus salve todos. Mas, cara, seus irmãos de aliança vão cuidar dos seus filhos. Olha que coisa linda. Então, assim, a gente está caminhando para algo, irmãos, transcende a você. Não tem a ver com sua expectativa pessoal do que você vai ser beneficiado, certo? Mas o reino de Cristo vai ser beneficiado com isso, sabe? Nós vamos ser beneficiados, nossos filhos serão, a nossa cidade será beneficiada, sabe? O nosso país será beneficiado.
Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, sabe? Então, quando nós temos tudo em comum, a gente consegue chegar a lugares assim que nós nunca pisamos. Então, a gente está falando de relacionamento de aliança, mas a gente não sabe o que é um ambiente que vive plenitude de aliança. A gente não sabe. A gente fala, a gente tem uma expectativa, a gente tem um sonho de ver isso acontecendo, mas a gente não sabe que ambiente é esse onde nós temos tudo em comum, onde a aliança é plena. O que a gente sabe é a plenitude da divisão, o que ela causa. É tudo que nós sabemos. É assim, Atos, e acho que é importante falar sobre isso, é que isso que você está falando sobre chegar a isso que a gente tem falado, que a gente tem olhado como sonho, como lugar a se encontrar, se não tiver a nossa intencionalidade em executar isso, a gente não vai conseguir chegar lá. Então, a gente falou de construir algo, né? A gente falou, a gente precisa conseguir aos poucos ir levando isso, de trazer aliança, confiar em pessoas, mas se você não for intencional nisso, em virar por irmãozinho, que às vezes você não está bem, porque você simplesmente não conhece com ele, tem um preconceito, você fala assim, cara, bora ali tomar um café para me te conhecer melhor. Ou então, aquele irmão que você não tem de nenhuma forma, nenhum relacionamento, você fala, mano, vamos dar 10 minutinhos do teu tempo, vamos trocar uma ideia, deixa eu te conhecer, saber um pouco sobre as suas dores, sobre as suas alegrias, e aos poucos isso vai gerar algo muito maior. Então a gente às vezes não consegue, acha que esse objetivo é tão longe que a gente nem começa a buscar isso. Mas acho que são pequenas atitudes de intencionalidade, me falar assim, mano, me dá 30 minutos do teu dia, bora sentar e tomar um café, me dá 20 minutos após o culto, vamos sentar e trocar uma ideia, não sei, mas essas pequenas atitudes que vai fazer a gente conseguir alcançar isso que a gente tem falado aqui, que você falou durante todo hoje, nesse momento. Então, assim, eu acho isso muito importante, a intencionalidade em cultivar isso. Amém. Amém. Legal. E eu acho que essa intencionalidade, ela nasce daquele lugar que a gente falou no início, né, Lucas? Se permanecerem em mim, né? Jesus está falando em João 15, permaneçam em mim, né? Se guardares os meus mandamentos, né? Então a gente vai conseguir desenvolver esse amor, primeiro se a gente consegue cultivar essa relação com o Senhor de forma vertical. E isso, se a gente permanece, né? Depois quem chegou por último, lê João 15, como Jesus enfatiza, permaneçam, guarde os meus mandamentos, e assim vocês vão conseguir amar uns aos outros. Não tem outro caminho. Se não for primeiro aqui no vertical, eu vou ter dificuldade. Eu vou ter dificuldade de olhar pro irmão, não conheço, não vou ter tempo de mesa com ele, não. O cara é mó chatão, isso, aquilo, outro. Irmão, é a reação da nossa carne. É a reação da nossa carne. Entende? Então, eu preciso guardar esses mandamentos, permanecer nesse amor, sabe? E aí isso vai desaguar para as nossas relações. Entende? Então, isso parece ser um caminho muito difícil, assim, não que não seja, mas impossível. Não, começa na casa que você está reunido, sabe? Começa ali com os irmãos que estão frequentemente ali nas reuniões caseiras, sabe? Nas igrejas, nas casas. E depois isso vai tomar outras proporções, entende? Mas nós precisamos ser vulneráveis a esse ambiente, irmãos. Nós precisamos ser vulneráveis, né? Acho que isso tem uma palavra que pode resumir um pouco da nossa condição, vulnerabilidade diante desse ambiente, sabe, irmão? Então eu quero te encorajar, seja vulnerável, sabe? Não tenha medo de viver esses relacionamentos, sabe? E de antemão quero te assegurar que ninguém é perfeito aqui. E com certeza alguém vai ter alguma falha, entende? Mas seja vulnerável, seja o irmão que vai afiar ele, seja o irmão que vai esticar esse outro irmão que falhar com você, né? Que a verdade em amor seja algo presente nas suas relações, certo? Então não se esqueça de procurar relacionamentos que têm em comum a mesma direção, que têm em comum as mesmas coisas, sabe? Então, acredito que é isso, irmãos, da nossa aula de hoje. É isso. Alguém quiser complementar e falar algo?
Está à vontade, fique à vontade. Acho que a Kathleen quer falar, ela pegou o microfone ali, parece. Fala, Keto. Cadê o boss? Não vai falar, não? O apóstolo? É, o apóstolo. O Jota tá caladinho hoje também, tô achando isso tão estranho. Eu vou falar. Legal, tá, ô, Matheus, essa perspectiva. Da hora. Pode falar, Tylon. Mano, você falou aí, mano, é isso aí. Top demais. Eu tenho uma parada, mano, tipo assim, que eu queria também compartilhar, que é do mesmo coração que o seu aí, é sobre esse sentido de às vezes a gente comparar o eterno que vem dos céus, o celestial de Cristo com o terreno, sabe? A gente compara muito a aliança que a gente entende terrenamente com o que é aliança para Deus, o que é a aliança de Deus, assim, alguns pontos, cara, não tem comparação, sabe? Isso remete muito ao que ele é sobre lá, não sobre aqui. Dificilmente a gente vai ter consciência para tratar essas coisas na mesma equivalência. É impossível isso. Então, falar de aliança, cara, ela se resume no que está lá, sabe? As coisas do alto, no que é o céu, no que é o eterno, no que é Cristo. Então, quando a gente fala sobre esse propósito de coração, né, onde os corações estão alinhados, ele não pode ser tratado tanto como um sonho momentâneo, banal, terreno. Ele só pode ser tratado em uma aliança sobre aquilo que é de Cristo, aquilo que é de Deus. Então, dois corações unidos ali, mano, sobre essa vontade, sobre esse plano que é dos céus, todo esse arquétipo e todo esse desenvolvimento que é gerado desde a eternidade, no início dos tempos, a gente se envolve nele, sabe? Não em coisas comuns. Então, o elevar desse pensamento, dessa consciência, vai nos ajudar bastante. Quando você fala de não afirmarmos aliança com pessoas que não têm esse mesmo coração, mano, e é esse o caminho. Fazer aliança com pessoas que não entendem esse lugar, que não estão nesse lugar, mano, é uma latada gigantesca, porque não vai conseguir. Porque isso não pode ser gerado em outro lugar. Só existe um lugar que isso pode ser gerado naquele que proporciona essas coisas. Então, falar de aliança, tanto quanto falar de amor, ou falar de fé, não tem como a gente trazer um comparativo para as coisas que a gente tem aqui embaixo, as perspectivas que a gente tem na nossa carnalidade, no pecado. Então, seguir essa vida com esse propósito, mano, envolve entender todo esse plano, envolve entender todo esse chamado e essa dedicação dia após dia para viver isso que Cristo nos apresentou. Vai por aí, você vai pensando. Amém. Glória a Deus. Uma das coisas que eu mais admiro, assim, na nossa família aqui, em vocês, né, é a disposição, o coração, sabe, de querer viver isso. A gente olha para essas coisas, olha para isso tudo e fala assim, Deus, o senhor tem certeza? E aí surgem situações que um pensa diferente do outro, um tem uma visão diferente, uma opinião diferente, e aí fica aquele negócio assim, aí um fala de calma, fala de leve, assim, Deus, você tem certeza? Como é que nós vamos ser um Senhor da glória? Mas a disposição de coração, acho que é fundamental isso. O coração, ter um coração ensinável, um coração moldável, um coração que anseia, né? Esse lugar. Tá todo mundo olhando para o mesmo lugar, tá todo mundo com o mesmo desejo, com o mesmo anseio. A gente vai, né, se afiar mesmo. Eu fico vendo essas coisas, né, olhando para esse negócio.
E aí, na hora que você tá vivendo ali no meio do olho do furacão, é densas trevas, mas eu acho o máximo, porque eu fico imaginando daqui 10 anos, daqui alguns anos, a gente ter chegado lá, sabe? Eu acho muito gostoso esse processo, né? A gente tá aqui todo dando cabeçada um no outro, mas a gente vai chegar no lugar. E eu acho que se serve de incentivo e consolo, né, que é o que você está falando, Jesus é o principal interessado nisso. Ele é o principal interessado. E ele já deixou todas as coisas necessárias para que a gente alcançasse isso. 1 Pedro vai falar disso. Fala aí, Pedrão. O Pedro quer falar. O que o Thales falou, acho que complementando, né? É algo que parte, como você começou, né, a aula, é algo que parte da nossa individualidade com o Senhor e, consequentemente, afeta as nossas relações. E aí, olhando para isso, a gente ouve essas coisas e fica assim, meu Deus, né? Aquela crise que você falou, tipo assim, geralmente a gente tem, nossa, isso é uma obra impossível, será que vai acontecer? Aí, diante dessa expectativa dessa informação, você se vê num lugar onde você é incapaz de fazer qualquer coisa. Você fala assim, gente, de mim, nada bom pode sair. Eu não consigo amar aquele irmão que eu não gosto dele, eu não consigo me aproximar daquele irmão que tem dificuldade, eu não consigo. Porque dentro de mim, da minha pessoa, né, do meu ser, só existe o que me afasta, não o que me aproxima. Aí entra essa característica que o Thales estava tentando falar, que, gente, é só a partir dele. É só a partir do Senhor. Então, se a nossa vida individual, o individual e o coletivo é uma coisa só, né, que aí entra essa característica do ser integral, se a gente aprender a não ficar fragmentando, a não ficar dividindo, a gente vai entender que, de repente, você não se vê mais, que eu acho que é onde Paulo chega, né, tipo, eu já não me reconheço, já não sei se é Cristo, já não sei se é eu, e aí entra essa consumação, né, do Espírito em nós, fazendo com que sejamos seres totalmente relacionáveis. Acho que é isso. Amém. Amém. Aleluia. Jota, fale, meu filho. Pode falar, Jota. Só para não dizer que eu não falei nada, né? Tudo fica mais fácil quando... É uma coisa que o senhor tem ferido muito a gente aqui. Tudo fica mais fácil quando a gente começa a olhar na perspectiva do Evangelho, né? Que aponta para nós e fala só uma coisa, que a gente não é capaz. Você falou bastante sobre essa questão também de ser intencional, né? O Lucas falou sobre esforçar e tudo mais. É entender essa dinâmica de é Deus que vai fazer, mas há uma responsabilidade, né? É o Espírito que está fazendo essa obra e ele que vai concluir, mas há uma participação, uma colaboração da nossa parte. Só que essa colaboração, para o velho homem, ela é penosa, ela é dura, ela é desgastante, entende? Então, agora, se a gente for olhar da perspectiva do novo nascimento, que é isso que a gente precisa olhar, o Espírito nos capacita a se doar. Então, dentro do que o Evangelho diz vamos abrir mão de nós mesmos. Porque se a gente não... É o arrependimento, né? O Eduardo falou esses dias para trás aí, em algum momento, que arrependimento é você abrir mão de quem você é por inteiro. Desiste de você. Eu acho que é parte desse lugar. Se a gente desistir, Senhor, eu desisto, porque eu não consigo. Eu não consigo amar meu irmão, eu não consigo me doar, eu não consigo separar um tempo da minha agenda para estar com meus irmãos, eu consigo separar tempo para mim, tempo para o meu lazer, tempo para minha Netflix, tempo para o meu estudo, sabe, tempo para tudo, menos para desenvolver essas relações. Eu falo por mim, irmãos, eu tenho muita dificuldade com isso. E eu tenho, assim, Deus tem me amassado, sabe? Principalmente a partir dessa perspectiva de que, Jota, você não consegue, cara. Você não vai conseguir, não adianta você se esforçar para isso, não adianta você, sabe? A gente precisa desistir de nós. Lembra aquela música que você mostrou uma vez, Atos, eu já
já venci, já desisti do meu eu, desisti de lutar com você, eu despi o meu eu pelo novo que há em você, sabe? É essa perspectiva, tipo assim, cara, vamos desistir de nós mesmos e nos apegar uns aos outros, que é o corpo, né? Quando a gente morre, Exato. depende, nasce uma coisa, é isso que nasce é a igreja, é o corpo. Porque senão a gente vai ficar sempre nessa de tô atrás dos meus próprios interesses e por causa disso eu não Sim, consigo me doar pelo outro, entende? E isso exato. é muito difícil, gente. E não é uma coisa que é fácil de falar aqui, porque eu sei que ninguém aqui tá vivendo isso. Mas é um lugar onde a gente quer chegar em comum, sabe? Era isso que eu queria falar. Legal, mano. E acho que o grande problema é que a gente coloca muita desculpa, né? Então, acredito que esse lugar de vulnerabilidade é importante para a gente, de fato, assumir a responsabilidade, né? Eu também tenho tido a mesma dificuldade de, às vezes, dispor a mais tempo para os meus irmãos, para as minhas relações. Eu tinha até falado com a Júlia, falei, amor, preciso começar a colocar na agenda, pô, esse final de semana vai ser para o meu irmão, e aí eu vou aleatoriamente selecionar um irmão. Foi tão engraçado que esses dias eu falei, pô, vou almoçar na casa de alguém. Eu coloquei lá no grupo nosso, né? Eu falei assim, galera, quero almoçar na casa de alguém hoje. Nossa, passou uns 5, 10 minutos, ninguém respondeu, mano. Eu falei, velho, acho que ninguém quer almoçar comigo hoje. Aí eu tive que apelar. Eu falei, irmão, é o seguinte, já que ninguém entendeu a relação de aliança aqui mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir minha casa para quem quiser vir. Aí a solitária da Kathleen. E ainda tive que chamar o Pedrinho. Eu falei, vem, mano, almoçar aqui, pelo amor de Deus. Precisando de uns irmãos aqui. Que eu me ofereci para cozinhar para você. Prejuízo. E aí Cozinhar eu pra cozinhei, você, meu eu ainda cozinhei, pra você ver. Mas tem um livro muito legal que eu estou fazendo um resumo e prometendo que eu vou devolver para o Pedro, né? Chama Livros da Tirania da Urgência. E aí eu só quero fechar minha fala com isso, irmãos. Algo que ele fala que eu acho extremamente importante para nós. Ele fala, diante dos muitos compromissos e agendas que nós temos, a sua agenda. E aí a gente às vezes fala dessas coisas relacionadas à nossa vida com o Senhor e com os irmãos, a gente acha que a agenda é um inimigo, né? Mas ele faz uma pergunta, a sua agenda está contribuindo para que você se torne esse homem que Deus chamou para ser, essa mulher que Deus chamou para ser? Então, diante disso, eu preciso rever as prioridades da minha agenda. Então, talvez a minha agenda precisa tomar um outro rumo. Ela precisa ter muito mais tempo, às vezes, de mesa do que, talvez, de outras coisas que eu acho importante. Então, a nossa agenda, ela contribui para aquilo que a gente entendeu no Senhor que nós devemos caminhar. Então, no final do ano, a gente vai poder olhar para isso e falar, pô, eu coloquei, de fato, as prioridades nos primeiros lugares, ou eu fiquei entupido de urgências e o que era importante eu não fiz nada. Então, a gente precisa colocar na nossa agenda aquilo que, de fato, é importante e o que vai nos levar para esse lugar que o Senhor tem nos chamado. Amém? É isso. Eduzão, é contigo. Amém. Foi bênção. A gente passou um pouco hoje do horário, mas o povo estava empolgado, assim, que é bom. Que sejam mais assim as repreensão, semanas. já tomei a repreensão já. Sejam mais assim, desse compartilhar. É muito bom quando a gente compartilha. Irmãos, antes de a gente só orar para finalizar, coisa rápida. Semana que vem, se puder chamar mais alguém, parecendo campanha não, mas a forma da gente se relacionar na comunidade é através de relacionamento de aliança. Então, talvez alguns irmãos estão tendo um pouco de dificuldade de se relacionar nesse nível, porque não estão aqui nas terças-feiras, né? Às vezes estão um pouco mais distante ali do culto, então chame para perto, né? Incentive ele a estar aqui, porque talvez aqui vai destravar muita coisa na cabeça dos irmãos, né? E aí vai precisar a gente, entre aspas, falar menos algumas coisas, porque ele já vai ouvir aqui. E aí vai poupar tempo e vai fazer com que essa construção aconteça mais rápido, amém? Vamos orar então para finalizar? Vou orar aqui rapidamente. Obrigado, Jesus, por mais essa aula do livro Relacionamento de Aliança, que possamos construir essa realidade em nossas vidas, Pai. Comece dentro de nossas casas e que realmente a gente consiga percorrer a comunidade com esse nível de relacionamento, um nível de relacionamento que vem do céu, mas que é possível viver aqui na terra. O Senhor nos dá essa força, essa capacidade. Então, visita a casa de cada um e visita com o teu Espírito para que possamos ser convencidos
daquilo que precisamos abrir mão, negar, para que essa geração chegue e alcance os nossos filhos e filhos dos nossos filhos, Pai. Isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Obrigado. Buenas noches. Amém, é isso aí, Vou gente. revoar. Amém. Até mais. Manda figurinha aí. Com Deus.